Você está ouvindo A Busca Onírica por Kadá, vídeo 5. Ficou claro que um Ghast, ou talvez mais de um, havia entrado na torre antes da chegada de Carter e de seus guias. E ficou igualmente claro que o perigo estava muito próximo. Depois de um segundo com a respiração suspensa, o Gol, que liderava o grupo, empurrou Carter para junto da parede e dispôs os dois semelhantes da melhor forma possível, com a velha lápide de Adósia erguida e pronta para desferir um golpe esmagador assim que o inimigo surgisse. Como os Gols enxergam no escuro, o grupo se encontrava em uma situação melhor do que Carter, então se encontraria caso estivesse sozinho. No momento seguinte, o estrépito de cascos anunciou a descida de pelo menos uma fera, e os Gols prepararam a lápide de Adósia para o golpe desesperado. No mesmo instante surgiram dois olhos vermelho-amarelados, e os arquejos do Ghast foram ouvidos em meio a baques dos cascos. Quando alcançou o degrau imediatamente acima dos Gols, essas criaturas manejaram a lápide com uma força prodigiosa, do modo que houve apenas um arquejo e estertor antes que a vítima desabasse em um amontoado peçonhento. Parecia tratar-se de um único animal. E após mais um instante de audição minuciosa, os Gols sinalizaram a Carter que prosseguisse. Como antes, viram-se obrigados a auxiliá-lo. E Carter se comprouve ao deixar o local da carnificina, onde os nauseantes restos mortais do Ghast espalhavam-se invisíveis na escuridão. Por fim, os Gols se detiveram, e tateando acima da cabeça, Carter percebeu que, enfim, o grupo havia chegado ao grande alçapão de pedra. Abrir por completo uma coisa tão vasta estava fora de cogitação, mas os Gols tinham a esperança de usar a lápide como alavanca a fim de permitir que Carter se esgueirasse pela fresta. Depois planejavam tornar a descer e voltar pela cidade dos Gugs, uma vez que eram furtivos ao extremo e pela superfície não eram capazes de traçar o caminho até a espectral Sarkomand, onde os leões guardam a passagem para o abismo. Valeroso foi o esforço dos três Gols para erguer a pedra do alçapão, e Carter ajudou-os a empurrar com todas as forças que dispunha. Julgaram que a extremidade mais próxima ao topo da escada fosse a correta, e naquele ponto aplicaram todo o vigor dos músculos nutridos com a infâmia. Passados alguns momentos surgiu uma frincha de luz, e Carter, a quem a tarefa fora delegada, fez deslizar a extremidade da velha lápide ao interior da abertura. A seguir veio um essoço veemente, mas o progresso foi vagaroso ao extremo, e era necessário voltar à posição inicial a cada tentativa fracassada de levar a alavanca até o ponto desejado e abrir o portal. E de repente o desespero foi amplificado 1000 vezes pelo som de passos mais abaixo. Eram apenas as pancadas e os estrépitos causados pelos cascos do Ghast morto, enquanto rolava para os níveis inferiores. Porém, as possíveis causas para o deslocamento eram todas igualmente inquietantes. Por conhecer os hábitos dos Gugs, os Gols empenharam-se com uma espécie de frenesi, e ao cabo de um tempo surpreendentemente curto, tinham elevado o alçapão a uma altura considerável, onde foram capazes de segurá-lo até que Carter girasse a lápide de maneira a deixar uma fresta generosa. Os Gols ajudaram-no, permitindo que subisse nos ombros borrachentos e depois guiando-lhes os pés enquanto se agarrava ao solo abençoado das terras oníricas superiores, que se estendiam do outro lado. No momento seguinte, as próprias criaturas também estavam do outro lado, derrubando a lápide e fechando o enorme alçapão no exato instante em que arquejos tornavam-se audíveis logo abaixo. Devido à maldição dos grandes deuses, jamais um Gug atravessaria aquele portal,
E foi com um profundo alívio e até um profundo senso de responsabilidade que Carter deitou-se nos grotescos fungos do bosque encantado, enquanto os guias se agachavam na típica postura de repouso dos Ghouls. Por mais estranho que fosse aquele lugar explorado em tempos remotos, o bosque encantado revelou-se um porto seguro e um deleite para a comparação dos abismos que havia deixado para trás. Não havia sequer uma criatura viva ao redor, pois os Zogs abominam a passagem misteriosa, e em seguida Carter consultou os Ghouls em relação ao curso a seguir. As criaturas não se atreveriam a voltar pela torre, porém, o mundo em vigília não pareceu uma alternativa desejável quando descobriram que teriam de passar pelos sacerdotes Nasti e Kamanta na Caverna da Chama, e por fim resolveram atravessar Sarkomand e a passagem ao abismo, embora não soubessem como chegar até lá. Carter lembrou-se de que a cidade situa-se no vale abaixo de Leng, e lembrou-se ademais de que em Dilat Lane tinha visto um velho mercador de aspecto sinistro e olhos oblíquos que tinha fama de manter comércio com Leng. Assim, Carter aconselhou os Ghouls a procurarem Dilat Lane, atravessando os campos em direção a Nir e ao Sky, e seguindo o rio até a foz. A sugestão foi prontamente aceita, e os Ghouls puseram-se a caminho no mesmo instante, uma vez que o crepúsculo prometia uma noite inteira de viagem à frente. E Carter apertou as garras daquelas feras repugnantes, agradecendo a ajuda e solicitando que transmitissem esses agradecimentos à fera que outrora havia sido Pickman. Mas não conseguiu evitar um suspiro de alívio quando se afastaram. Afinal, Ghouls são Ghouls, e na melhor das hipóteses, companheiros desagradáveis para os homens. Depois, Carter procurou um olho d'água na floresta para lavar o lodo da terra interior e a seguir vestir as roupas que transportara com tanto cuidado. Era a noite daquele duvidoso bosque de árvores monstruosas, mas graças à fosforescência era possível viajar como se fosse dia, e assim Carter tomou o famoso caminho de Selefais em Otnargai, além das montanhas tanarianas. Ao longo do caminho começou a pensar na zebra que havia deixado amarrada a um freixo em Nigranek, na longínqua Oriabe, tantos éons atrás. E perguntou-se se algum coletor de lava teria soltado e alimentado o animal. Também imaginou se algum dia retornaria a Bahana a fim de pagar pela zebra morta à noite nas ruínas ancestrais às margens do Iat, e se o velho taverneiro haveria de reconhecê-lo. Eis os pensamentos que lhe ocupavam na atmosfera das terras oníricas superiores. Porém, Carter logo deteve o passo ao escutar um som vindo de uma enorme árvore oca. Tinha evitado o grande círculo de pedras, uma vez que não fazia questão alguma de falar com os Zogs naquela circunstância. Porém, o forte ruflar de asas no interior da grande árvore parecia indicar que importantes conselhos estivessem reunidos em outra parte. Ao se aproximar, Carter percebeu as manifestações de um tenso e acalorado debate, e dentro de pouco tempo inteirou-se de assuntos que foram motivo de grande preocupação. Uma guerra contra os gatos estava sendo discutida na Assembleia Soberana dos Zogs. O motivo era a perda de um destacamento que havia seguido o Carter até Ultar, cujas intenções maldosas os gatos haviam punido com o devido rigor. Por muito tempo, o assunto tinha sido motivo de animosidades, e naquele mesmo instante fileiras de Zogs estavam se preparando para investir contra toda a tribo felina em uma espécie de ataque surpresa, que incluía emboscadas a gatos individuais e a grupos de gatos indefesos, que tornariam inviável qualquer tentativa de treinamento ou mobilização. Esse era o plano dos Zogs, e Carter soube que precisaria frustrá-lo antes de prosseguir na incansável busca. No mais absoluto silêncio,
Randolph Carter esgueirou-se até a orla do bosque e emitiu o grito dos gatos em meio aos campos coalhados de estrelas. Um velho felino em uma cabana próxima captou o chamado e retransmitiu-o por léguas de pradarias aos guerreiros pequenos e grandes, pretos e cinzentos, tigrados, brancos, amarelos e malhados. E o chamado ecoou por Nir e para além do Sky até chegar a Ultar, onde os numerosos gatos de Ultar repetiram-no em coro e reuniram-se em marcha. Por sorte não havia lua, de modo que todos os gatos estavam na terra. Com saltos ágeis e silenciosos, os gatos pularam de cada lareira e de cada telhado e derramaram-se em um mar felpudo através das planícies até a orla do bosque. Carter estava lá para recebê-los, e a visão dos elegantes e salubres gatos foi deveras agradável aos olhos depois das coisas que tinha visto e seguido no abismo. Carter regozijou-se ao ver o venerável amigo e salvador à frente do destacamento de Ultar, usando um colar de patente ao redor do lustroso pescoço e com os bigodes espetados em um ângulo marcial. Para melhorar ainda mais as coisas, o subtenente do exército era jovem, vivaz, que se revelou como ninguém menos do que o gatinho para o qual Carter tinha oferecido uma deliciosa tigela de leite naquela longínqua manhã em Ultar. Havia crescido, claro, e se transformado em um gato forte e promissor, e ronronou ao apertar a mão do amigo. O avô disse que estava se saindo muito bem no exército e seria promovido a capitão depois de mais uma campanha bem-sucedida. Carter ofereceu um breve relatório sobre os perigos que ameaçavam a tribo dos gatos e foi recompensado com graves ronronados de gratidão vindos de todos os lados. Depois de consultar os generais, preparou um plano de ação imediata que envolvia marchar contra o conselho inimigo e contra outras fortalezas conhecidas dos Zogs, a fim de impedir os ataques surpresas e obrigá-los a fechar um acordo antes que o exército se mobilizasse para a invasão. Sem perder mais um instante, o enorme oceano de gatos inundou o bosque encantado e fechou o cerco à árvore do conselho e ao grande círculo de pedra. O ruflar das asas transformou-se em pânico quando o inimigo percebeu a aproximação dos recém-chegados. E houve pouca resistência em meio aos furtivos e curiosos Zogs. Perceberam que estavam derrotados antes mesmo do início do combate. E logo os pensamentos de vingança deram vez aos pensamentos de autopreservação. Metade dos gatos sentou-se em um semicírculo com os Zogs capturados no centro, deixando aberto um corredor por onde marchavam os primeiros adicionais, cercados pelos outros gatos em outros pontos do bosque. Os termos do acordo foram discutidos por um longo tempo, com Carter fazendo o papel de intérprete, e foi decidido que os Zogs poderiam continuar sendo uma tribo livre, desde que pagassem aos gatos um generoso tributo anual de tetrazes, codornas e fazões das partes menos fabulosas da floresta. 12 Zogs, jovens de famílias nobres, foram tomados como reféns e mandados para o Templo dos Gatos em Ultar. E os vitoriosos deixaram claro que qualquer desaparecimento felino próximo à fronteira teria consequências desastrosas para os Zogs. Uma vez discutidos esses assuntos, as fileiras de gatos dispersaram-se e permitiram que os Zogs retornassem para casa às pressas e com uns quantos olhares ressentidos para trás. O velho general felino ofereceu a Carter um guerreiro para acompanhá-lo pela floresta a qualquer fronteira onde desejasse chegar, pois era muito provável que os Zogs fossem ressentir a frustração da empresa bélica. A oferta foi aceita com gratidão, não apenas pela segurança que oferecia, mas também porque Carter apreciava a graciosa companhia dos gatos. Assim, no meio de um regimento agradável e brincalhão, feliz por ter cumprido com o dever, Randolph Carter atravessou com dignidade o encantado e fosforescente bosque de árvores titânicas
enquanto falava sobre a busca com o velho general e o neto, ao mesmo tempo em que os demais gatos do bando entregavam-se a brincadeiras fantásticas ou corriam atrás das folhas soltas que o vento soprava entre os fungos do solo primordial. E o velho gato disse que tinha ouvido muitas coisas sobre a desconhecida Kadá na desolação gelada, mas não sabia onde ficava. Quanto à maravilhosa cidade ao pôr do sol, jamais tinha ouvido falar a respeito, mas de bom grado avisaria Carter se mais tarde descobrisse alguma coisa. O gato revelou ao explorador senhas secretas de grande importância entre os gatos das terras oníricas e recomendou ao velho chefe dos gatos em Celefais, para onde ele estava indo. O velho gato, com quem Carter já se sentia um pouco familiarizado, era um solene maltês e seria capaz de exercer grande influência em qualquer transação. O dia estava raiando quando chegaram à orla do bosque e Carter despediu-se com o pesar dos amigos felinos. O jovem subtenente que havia conhecido ainda filhote teria assumido a escolha se o velho general não o tivesse proibido, mas o austero patriarca afirmou que deveria permanecer junto do exército e da tribo. Então Carter partiu sozinho pelos misteriosos campos dourados, que se estendiam ao longo de um rio ladeado por salgueiros, e os gatos voltaram para o bosque. O viajante conhecia bem as terras que se estendiam entre o bosque e o mar sereneriano, e seguiu com alegria as águas cantantes do rio Oucranos, que lhe indicavam o caminho. O sol erguia-se cada vez mais alto nas suaves encostas dos vales e pradarias, realçando os matizes dos milhares de flores que salpicavam os outeiros e os entremontes. Uma névoa abençoada pairava sobre toda a região à frente, onde havia mais raios de sol do que nos demais lugares, um pouco mais da música estival de pássaros e abelhas, de modo que era possível atravessá-la como a uma terra encantada e sentir um júbilo e um enlevamento infinitamente maiores do que seria possível lembrar mais tarde. Ao entardecer, Carter chegou aos terraços de Jaspe, em Kiran, que descem até as margens do rio e abrigam o belo templo aonde o rei Ilek-Vad chega uma vez por ano em um palanquim de ouro após uma longa viagem, desde o longínquo reino do oceano crepuscular, a fim de rezar para o deus do Oucranos, que cantou para um monarca ainda jovem, que morava às margens do rio. Esse templo de jaspe maciço cobre um acre inteiro de chão, com muros e pátios, 7 torres com pináculos e um templo onde o rio chega depois de atravessar canais ocultos, e o deus entoa suaves canções à noite. Por vezes a lua escuta uma estranha música ao reluzir sobre aqueles pátios e terraços e pináculos, mas se essa música é a canção do Deus ou o canto dos crípticos sacerdotes, somente o rei de Ilek-Vad poderia dizer, pois apenas o monarca adentrou o templo e viu os sacerdotes. Na modorra do dia, o gracioso templo entalhado permanecia em silêncio, e Carter ouvia apenas os murmúrios do grande rio e o rumor de pássaros e abelhas enquanto seguia a viagem sob os raios de um sol encantado. Durante toda aquela tarde o peregrino vagou em meio às pradarias flagrantes e abrigou-se do vento atrás das suaves colinas próximas ao rio e dos templos em honra a deuses amistosos entalhados em jaspe ou crisoberilo. Por vezes caminhava próximo à margem do Oucranos e assobiava para os vivazes e iridescentes peixes daquelas águas cristalinas, e em outros momentos detinha-se em meio aos juncos sussurrantes para olhar em direção ao bosque escuro na outra margem, cujas árvores chegavam até a beira d'água. Em antigos sonhos, Carter tinha visto estranhos bullpots, desajeitados, saírem timidamente do bosque para beber, mas naquele instante não havia nenhum à vista. De vez em quando,
parava a fim de observar um peixe carnívoro capturar um pássaro pesqueiro, atraído à água pelas escamas reluzentes do predador, que prendia o bico da vítima na enorme boca quando o caçador alado tentava uma investida. No fim da tarde, subiu uma encosta verdejante e viu diante de si os 1000 corucheus dourados de Tran chamejando ao pôr do sol. Sobranceiros, além da imaginação, eram os muros de alabastro daquela incrível cidade, que se inclinavam em direção ao topo e juntavam-se em uma única peça. Ninguém sabia como, pois aqueles muros são mais antigos do que a memória. Mas, por mais sobranceiros que fossem, com uma centena de portões e 200 de torretas, as alvas torres reunidas no interior dos muros, sob os corucheus dourados, ainda são mais sobranceiras. E os homens da planície ao redor as em se lançar, alçando-se rumo ao céu, às vezes claras, às vezes enredadas em nuvens e névoas, e às vezes encobertas na base, com a extremidade dos pináculos refulgindo livre acima dos vapores. E no ponto onde os portões de Tran se abrem para o rio, existem grandes cais de mármore, com vistosos galeões de cedro perfumado e madeira de coromandel portando pela âncora, e estranhos marujos barbados, sentados em barris rifados com os hieróglifos de terras longínquas. Em direção ao continente, para além dos muros, estende-se o campo, onde pequenas cabanas brancas sonham em meio a suaves encostas e estradinhas, com inúmeras pontes de pedra serpenteando com graça em meio a córregos e jardins. Carter andou por esse panorama verdejante ao entardecer e viu o crepúsculo subir desde o rio até os prodigiosos corucheus dourados de Tran. No instante em que anoiteceu, o viajante chegou ao portão sul e foi parado por uma sentinela de manto vermelho para que narrasse 3 sonhos inacreditáveis e assim provasse ser um sonhador digno de andar pelas íngremes ruas misteriosas de Tran e visitar os bazares onde as mercadorias dos galeões ornados eram vendidas. Carter adentrou a cidade dos portentos através de um muro tão espesso que o portão mais parecia um túnel, e depois seguiu por ruas curvas e ondulantes que serpenteavam por entre as torres sobranceiras. Luzes ardiam em janelas com grades e sacadas, e o som dos alaúdes e flautas erguia-se tímido de pátios internos, onde fontes de mármore borbulhavam. Carter estava habituado ao caminho, e logo atravessou as ruelas escuras em direção ao rio, onde encontrou em uma antiga taverna portuária os capitães e os marujos que havia conhecido em miríades de outros sonhos. Comprou a passagem para Celefais em um enorme galeão verde e passou a noite em uma estalagem, depois de entabular com uma grave conversa com um venerável gato que cochilava em frente a uma enorme lareira e sonhava com antigas guerras e deuses esquecidos. Pela manhã, Carter embarcou no galeão com destino a Celefais e se sentou na proa enquanto os cabos eram desamarrados para que a longa viagem ao mar sereneriano tivesse início. Por muitas léguas, as margens do rio permaneceram como as de Tran, interrompidas a intervalos esparsos por um templo curioso que se erguia à direita nas colinas mais distantes, ou por um sonolento vilarejo repleto de telhados vermelhos e redes estendidas ao sol. Ciente da busca em que havia começado, Carter questionou todos os marujos em detalhe a respeito daqueles que haviam encontrado nas tavernas de Celefais, fazendo perguntas sobre os nomes e os costumes dos estranhos homens de olhos largos e estreitos, orelhas de lóbulos compridos, narizes finos e queixos pontudos que chegavam em navios escuros vindos do norte e trocavam ônix por jade entalhado e ouro em fio
e pequenos pássaros canouros de celefais. Quanto a esses homens, os marujos sabiam apenas que falavam pouco e pareciam espalhar uma estranha aura de espanto ao redor. O longínquo país desses homens chamava-se Nganok, e pouca gente o visitava, porque era uma terra fria e crepuscular, supostamente próxima ao infame platô de Leng. Embora as lendas afirmassem que Leng ficava do outro lado de uma intransponível cadeia de montanhas e, portanto, ninguém soubesse dizer com certeza se esse maligno platô com horrendos vilarejos de pedra e um nefando monastério realmente existia ou se os rumores eram apenas um temor noturno provocado pela visão da formidável barreira formada à noite pelas montanhas negras com a lua ao fundo. Com certeza os homens chegavam a Leng vindos dos mais diversos oceanos. Quanto às outras fronteiras de Nganok, os homens não tinham ideia, e tampouco haviam escutado relatos sobre a desolação gelada e a desconhecida Kadá, a não ser pelos mais vagos rumores. Em relação à maravilhosa cidade ao pôr do sol que Carter buscava, nada sabiam. Então o viajante parou com as perguntas sobre lugares distantes e esperou até que pudesse falar com os estranhos homens da fria e crepuscular Nganok, que são a prole dos deuses entalhados em Nigranek. No final do dia, o galeão chegou ao ponto em que o rio atravessa as fragrantes selvas de Cled. Carter quis desembarcar, pois em meio às folhagens daqueles trópicos repousam maravilhosos palácios de marfim, solitários e intactos, onde outrora viveram monarcas de uma terra cujo nome foi esquecido. Feitiços dos anciões mantêm esses lugares protegidos e conservados, pois está escrito que um dia ainda podem ser necessários, e caravanas de elefantes já os vislumbraram reluzindo ao luar, embora ninguém se atreva a chegar perto em virtude dos guardiões que os protegem. O navio continuou a singrar as águas, e o entardecer silenciou os murmúrios do dia, e as primeiras estrelas cintilaram em resposta aos vagalumes temporões enquanto se afastava da selva, deixando apenas um rastro de perfume como lembrança de que havia existido. E por toda a noite o galeão deixou para trás mistérios jamais vistos e jamais imaginados. A certa altura, um vigia relatou incêndios nas colinas a leste, mas o sonolento capitão disse que seria melhor não olhar para aquelas bandas, uma vez que ninguém sabe ou quem ou o que teria ateado o fogo. Pela manhã, o leito do rio havia se alargado um bocado, e pelas casas ao longo da margem, Carter soube que estavam próximos à cidade comercial de Ilanit, no mar Sereneriano. Os muros da cidade eram de granito irregular, e as casas ostentavam telhados fantásticos e em penas rematadas por vigas de gesso. Os homens de Ilanit são os mais parecidos com os homens da terra em toda a extensão das terras oníricas, e por esse motivo a cidade não é procurada apenas em virtude do comércio, mas também devido ao impressionante trabalho dos seus artesãos. Os cais de Ilanit são de carvalho, e lá o galeão permaneceu amarrado enquanto o capitão negociava nas tabernas. Carter também foi à terra e examinou com um olhar muito curioso as ruas sulcadas por onde carros de boi se arrastavam e comerciantes inflamados anunciavam os produtos aos quatro ventos nos bazares. As tavernas portuárias situavam-se todas próximas ao cais, em ruelas com calçamentos de pedra salgados pela espuma da maré alta, e pareciam antigas ao extremo por conta das vigas pretas no teto e dos olhos de boi com vidros esverdeados. Os marujos mais velhos falavam sobre portos distantes e contavam muitas histórias sobre os estranhos homens da crepuscular Nganok, mas tinham pouco a acrescentar ao que os marujos do galeão haviam dito. E então, por fim, depois de muita carga e descarga, o navio mais uma vez se fez ao mar no pôr do sol, e os altaneiros muros e empenas de Ilanit
perderam-se na distância, até que o último raio de sol lhes conferisse uma beleza completamente prodigiosa, muito além daquela proporcionada pelos homens. E por 2 noites e 2 dias o galeão navegou as águas do mar Sereneriano, sem nenhuma terra à vista e sem encontrar nenhuma outra embarcação. Porém, no entardecer do 2º dia, assomou-se à frente do navio o pico nevado de Aran, com as balouçantes árvores de ginkgo nas encostas mais baixas. E então Carter soube que haviam chegado a Yotnargai e à maravilhosa cidade de Celefais. Logo descortinaram-se os miranetes cintilantes do fabuloso vilarejo e os imaculados muros de mármore com estátuas de bronze e a grande ponte de pedra onde o Naraxa deságua no mar. A seguir as suaves colinas verdejantes ergueram-se atrás do vilarejo, com vales e jardins de asfódelos e pequenos templos e cabanas. E mais ao longe a cordilheira púrpura das montanhas tanarianas, imponente e mística, por trás da qual se escondem caminhos proibidos e levam ao mundo em vigília e a outras regiões oníricas. O porto estava repleto de galeões pintados, alguns dos quais vinham de Seranian, a cidade nas nuvens, localizada no espaço etéreo, onde o mar encontra o céu, e alguns dos quais vinham de portos mais tangíveis nos oceanos e das terras oníricas. Em meio a esses últimos, o timoneiro abriu caminho até o cais que recendiam as especiarias para enfim amarrar o navio ao entardecer, quando os milhões de luzes da cidade começaram a reluzir na superfície d'água. Sempre renovada, parecia aquela imortal cidade das visões, onde o tempo é incapaz de macular ou destruir, como sempre foi, ainda é, a turquesa de Nath-Hortat. E os 80 sacerdotes com as frontes cingidas por orquídeas são os mesmos que a construíram 10.000 anos atrás. Ainda refugia o bronze dos enormes portões, e os calçamentos de ônix jamais se desgastaram e jamais quebram, e as grandes estátuas de bronze no alto dos muros observam comerciantes e cameleiros mais antigos do que as fábulas, porém sem um único fio grisalho nas barbas forquilhadas. Carter não saiu de imediato em busca do templo ou do palácio ou da cidadela, mas permaneceu junto dos muros portuários, em meio aos marujos e comerciantes. Quando estava tarde demais para rumores e lendas, procurou uma antiga taverna que conhecia bem e descansou sonhando com os deuses que procurava na desconhecida Kadá. No dia seguinte vasculhou o cais em busca dos estranhos marujos de Inganok, mas descobriu que não estavam no porto e que a galé não devia chegar do norte em menos de 2 semanas. No entanto, descobriu um marujo toraboriano que tinha estado em Inganok e trabalhado nas minas daquelas plagas crepusculares. E o marujo afirmou que sem dúvida havia um deserto ao norte da região povoada e que todos pareciam temê-lo e evitá-lo. O toraboniano afirmou que o deserto avançava até o limite extremo dos cumes intransponíveis que cercavam o platô de Leng, e que, por isso, o local era temido, embora admitisse que havia outras histórias vagas sobre presenças malignas e sentinelas inomináveis. Se esse seria o deserto onde se estende a desconhecida Kadá, o homem não sabia dizer, mas parecia ou pareceria estranho que, se de fato existissem, essas presenças e sentinelas estivessem a postos sem qualquer motivo. No dia seguinte, Carter subiu a Rua dos Pilares até chegar ao templo turquesa para conversar com o alto sacerdote. Embora o deus mais reverenciado em Celefais seja Nath-Hortat, todos os grandes deuses são mencionados nas orações diurnas, e o sacerdote conhece razoavelmente bem o temperamento de todos. Como Atal já havia feito na distante Ultar,
o sacerdote aconselhou Carter a abandonar o projeto de vê-los, declarando que os deuses são irritadiços e caprichosos, e além do mais, tem a proteção dos outros deuses irracionais do espaço sideral, cujo espírito e mensageiro é o caos rastejante Nyarlathotep. O ciúme que demonstravam ao ocultar a maravilhosa cidade ao pôr do sol era prova cabal de que não desejavam a presença de Carter. E, bem, não se sabia ao certo como reagiriam a um visitante cujo propósito era vê-los para fazer pedidos. Nenhum homem jamais havia encontrado Kadá no passado, e poderia muito bem ser que ninguém a encontrasse no futuro. Os rumores que circulavam a respeito do castelo de Ônix dos grandes deuses não eram nem um pouco reconfortantes. Depois de agradecer o alto sacerdote com a fronte cingida por orquídeas, Carter deixou o templo e dirigiu-se ao bazar dos açougueiros, onde o velho chefe dos gatos de Celefais morava lustroso e contente. Essa criatura cinzenta e solene estava tomando sol no calçamento de ônix e estendeu languidamente a pata quando o visitante se aproximou. Porém, quando Carter repetiu as senhas e as apresentações fornecidas pelo velho general de Ultar, o felpudo patriarca adotou uma postura muito cordial e comunicativa e falou sobre o folclore secreto dos gatos, que habitam nas encostas voltadas para o mar em Ot-Nargai. Além do mais, repetiu várias histórias que os tímidos gatos na zona portuária de Celefais contavam as afurtadelas sobre os homens de Inganok, em cujos barcos escuros nenhum gato se atreve a embarcar. Parece que esses homens têm uma aura de terra quente ao redor, embora não seja esse o motivo porque nenhum gato se atreve a viajar naqueles barcos. O motivo para tamanha aversão é que Inganok tem sombras que nenhum gato consegue tolerar, de modo que todo aquele frio reino crepuscular jamais se escuta um ronronar ou um miado aconchegante. Se isso é consequência das coisas que sopram através dos intransponíveis picos do hipotético platô de Leng, ou de coisas que filtram desde o deserto gelado ao norte, ninguém sabe dizer. Porém, não há como negar que sobre aquela região longínqua paira uma sugestão de espaço sideral que em nada agrada os felinos, e em relação à qual demonstram maior sensibilidade do que os homens. Por isso os gatos não se atrevem a embarcar nos navios escuros que rumam para os portos basálticos de Inganok. O velho chefe dos gatos também revelou onde encontrar o rei Kuranes, que nos sonhos mais recentes de Carter havia reinado alternadamente no róseo e cristalino palácio das 70 delícias em Celefais e no castelo guarnecido por torretas sobre as nuvens da flutuante Seranian. Parece que Kuranes não conseguia mais se contentar com esses lugares e havia passado a sentir profundos anseios pelos rochedos e pelas colinas inglesas da infâmia, onde à noite as antigas canções da Inglaterra erguem-se por trás das gelosias em pequenos vilarejos sonolentos, e onde cinzentas torres eclesiásticas espiam com doçura por entre as folhagens de vales distantes. O rei não tinha como retornar aos prazeres do mundo em vigília porque o seu corpo havia morrido. Porém, havia compensado essa perda da melhor forma possível, sonhando uma pequena região campestre a leste da cidade, onde graciosos prados se estendiam desde os rochedos à beira-mar até o sopé das montanhas tanarianas. Lá o rei morava em uma cinzenta mansão gótica construída em pedra e voltada para o mar, enquanto tentava imaginar-se nas antigas Trevor Towers, onde nasceu e onde 13 gerações atrás os antepassados da família tinham vindo à luz. No litoral próximo, havia construído um pequeno vilarejo pesqueiro, em estilo córnico, repleto de calçadas íngremes,
onde colocou pessoas com rostos ingleses e tentou lhes ensinar o querido sotaque dos antigos pescadores da Cornualha. Em um vale não muito distante, havia erguido uma enorme abadia em estilo normando, cuja torre enxergava da janela, e entalhado o nome dos ancestrais nas lápides cinzentas do cemitério, cobertas com um musgo similar ao musgo da velha Inglaterra, pois embora fosse um monarca nas terras oníricas, onde desfrutava de pompas e prodígios, esplendores e maravilhas, êxtases e júbilos, novidades e emoções, Curanes teria renunciado com alegria ao trono e ao luxo e à liberdade em troca de um único dia abençoado, como um menino naquela Inglaterra pura e pacata, a antiga e bem-amada Inglaterra que o havia moldado e da qual seria uma parte imutável por todo sempre. E então, quando se despediu do velho chefe dos gatos, Carter não se dirigiu aos terraços do róseo e cristalino palácio, mas saiu pelo portão oriental e atravessou os campos repletos de margaridas em uma direção a uma empena que tinha vislumbrado por entre os carvalhos de um parque que subia até os rochedos à beira-mar. Passado algum tempo, chegou a uma enorme sebe e a um portão com uma pequena guarita de tijolos, e ao tocar a campainha foi recebido por, não um lacaio do palácio ataviado com um manto e outros adereços, mas por um velho atarracado que trajava uma túnica pastoril e fazia o maior esforço possível para imitar o estranho sotaque da Cornualha longínqua. Carter conseguiu, prosseguindo à sombra pelo caminho, entre árvores semelhantes às da Inglaterra, e subiu pelos terraços em meio a jardins que sugeriam a época da Rainha Ana. Quando chegou à porta, flanqueada por gatos de pedra à moda antiga, foi recebido por um mordomo babado que trajava um belo libré, e a seguir foi acompanhado até a biblioteca onde Curanes, o senhor de Otnargai e do céu ao redor de Seranian, permanecia sentado, com uma expressão pensativa em uma cadeira ao lado da janela, e olhava para o vilarejo costeiro na esperança de que a antiga governanta viesse repreendê-lo, por não estar pronto para a detestável festa no pátio do vigário, enquanto a carruagem esperava, e a mãe por pouco não perdia de vez a paciência. Fim do vídeo 5. Para continuar, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Se quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, entre na plataforma Apoia-se. E se quiser, também pode fazer uma ajuda esporádica pelo Pix do canal, marcelofc18@hotmail.com. Muito obrigado e até a próxima.